Questão 2. Consideramos um jogo de 2 jogadores, que começa com bolinhas, por acaso, vermelhas, alinhadas em uma reta. De modo alternado, cada jogador pode decidir se retira uma ou 2 bolinhas. Ganha o jogo o jogador que retirar a última bolinha. Na figura 1, vemos um exemplo de um jogo com 5 bolas, vencidas pelo jogador 1. O jogador 1 retira a bola 5, o jogador 2 retira a bola 3 e 4, e então o jogador 1 retira as 2 últimas bolas, vencendo o jogo. Uma estratégia completa de um jogo é um conjunto de decisões de jogadas do início ao fim, dependendo da situação em que se encontra cada rodada, ou seja, dependendo da jogada do oponente. Dizemos que uma estratégia do jogador X é uma estratégia vencedora se esta garantir sempre a vitória do jogador X, independentemente do que o outro jogador fizer. A título de exemplo, vamos considerar 2 casos, um jogo com 2 e outro com 3 bolas. No jogo com 2 bolas, o jogador 1 tem uma estratégia vencedora. Ele começa o jogo e retira as 2 bolas. Perceba que neste caso o jogador 2 não possui estratégia vencedora, pois o jogador 1 ganha o jogo logo na primeira rodada. No caso do jogo com 3 bolas, o jogador 1 não tem uma estratégia vencedora. De fato, se ele retirar 2 bolinhas, o jogador 2 só terá a opção de retirar a última bolinha restante e o jogador 1 com certeza perderá. Se o jogador 1 retirar apenas uma bolinha, o jogador 2 poderá ganhar o jogo se retirar as 2 bolinhas. Ou, se estiver desatento, poderá retirar apenas uma bola, deixando a vitória para o jogador 1. Repare que neste caso, o jogador 2 tem a estratégia vencedora. Antes de resolver os exercícios, vamos analisar as estratégias. Assim, denotamos por J1 o primeiro jogador, aquele que começa o jogo, e por J2 o segundo. Lembre-se que um jogo com 3 bolinhas, o primeiro jogador sempre perde. E, obviamente, em um jogo com 1 ou 2 bolinhas, o jogador 1 vence. Para qualquer número n de bolinhas, podemos alinhá-las em filas de 3, eventualmente sobrando uma fila com menos de 3, 1 ou 2 bolinhas. A essência da estratégia reside em deixar o oponente retirar a primeira bolinha de uma fila. Se o oponente é o primeiro a retirar uma bolinha da fila, então eu consigo retirar a última e obrigá-lo a retirar a primeira bolinha da fila seguinte até chegarmos na fila de baixo, ou seja, no caso, n igual a 3. Ele será o primeiro a jogar neste caso, e então eu posso retirar as restantes, 1 ou 2 bolinhas, e vencer o jogo. Um raciocínio similar ocorre quando podemos retirar até 3 bolinhas, mas nesse caso devemos organizar as bolinhas em filas de 4 bolinhas cada, exceto eventualmente a última. E para eu ganhar, basta garantir que meu oponente tenha retirado a primeira bolinha de uma das linhas completas, aquela com 4 bolinhas. Agora vamos aos exercícios. Questão A. Considere um jogo com 5 bolinhas. Existe uma estratégia vencedora para o jogador 1 e para o jogador 2. Com 5 bolinhas, o jogador 1 tem uma estratégia vencedora. Retira 2 bolinhas, restam 3 bolinhas. Se o jogador 2 retirar 2, na sequência, o jogador 1 retira a última, e se o jogador 2 retirar apenas uma, na sequência, o jogador 1 retirará as 2 últimas, vencendo em ambos os casos. Questão B. Considere agora um jogo com 6 bolinhas. Existe uma estratégia vencedora para o jogador 1 e para o jogador 2. Com 6 bolinhas, o jogador 2 tem estratégia vencedora, resumida do seguinte modo: se o jogador 1 retirar uma bolinha, então o jogador 2 deve retirar 2 bolinhas.
E se o jogador 1 retirar 2 bolinhas, então o jogador 2 deve retirar apenas uma bolinha. Em ambos os casos, restarão apenas 3 bolinhas, e o jogador 1 será o primeiro a jogar. Logo, pelas discussões anteriores, o primeiro jogador perderá. Questão C. Tente generalizar para n bolinhas. Para que valores de n o jogador 1 tem uma estratégia vencedora? E para que valores o jogador 2 tem uma estratégia vencedora? Caso exista uma estratégia vencedora, descreva essa estratégia. Existe algum valor de n para o qual nenhum jogador tem alguma estratégia vencedora? Se n for um múltiplo de 3, o jogador 2 tem uma estratégia vencedora. A cada rodada, o jogador 2 deve retirar uma bolinha, se o jogador 1 tiver retirado 2, e deve retirar 2 bolinhas se o jogador 1 tiver retirado uma bolinha. Isso garante que o jogador 1 será o primeiro a retirar em cada uma das calinhas do jogo. E pelo que vimos nos itens anteriores, o jogador 1 perderá o jogo. Agora, se n não for um múltiplo de 3, então o primeiro jogador tem uma estratégia vencedora. Escrevendo n igual a 3k mais r, com r igual a 1 ou 2, basta o jogador 1 retirar r bolinhas e então ficaremos com um jogo com n igual a 3k bolinhas, sendo a vez do jogador 2. E como acabamos de ver, neste caso, o jogador 2 perde, ou seja, o jogador 1 vence. Pensamos agora em um jogo similar, mas ao invés de poder retirar uma ou 2 bolinhas, cada jogador pode retirar 1, 2 ou 3 bolinhas. Questão D. Considere um jogo com 7 bolinhas. Existe uma estratégia vencedora para o jogador 1 e para o jogador 2. O jogador 1 vence. Basta retirar 3 bolinhas que o jogador 2 será o primeiro a retirar uma bolinha de uma fila. Em resumo, após o jogador 1 retirar 3 bolinhas, o jogador 2 retira L bolinhas e o jogador 1 retira as 4 menos L restantes. Como L está entre 1 e 3, temos que 4 menos L é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E a jogada é válida. Questão E. Considere agora um jogo com 8 bolinhas. Existe uma estratégia vencedora para o jogador 1 e para o jogador 2. Se o jogador 1 retirar L bolinhas, então o jogador 2 retira as 4 menos L e sobram 4 bolinhas. Repetindo a estratégia, temos que o jogador 2 vence, ou seja, o segundo jogador tem a estratégia vencedora. Questão F. Tente generalizar para a situação em que temos n bolinhas e cada um dos 2 jogadores pode retirar até 3 bolinhas. Similar aos casos anteriores, denotamos o resto da divisão de n por 4 de r. Se tivermos r igual a 1, 2 ou 3, então o jogador 1 retira R bolinhas e a partir daí, se na iésima jogada o jogador 2 retirar 1, 2 ou 3 bolinhas, na jogada I mais 1, o jogador 1 deverá retirar 4 menos R bolinhas, que pode ser 1, 2 ou 3. Neste caso, o jogador 1 vence o jogo. Se tivermos R igual a 0, então qualquer que seja a jogada do jogador 1, o segundo jogador se encontrará com 4K mais R bolinhas, com R que pode ser 1, 2 ou 3. E caímos no caso anterior. Neste caso, temos que o jogador 2 tem a jogada vencedora.